Para entrar nessa empresa, você só precisa responder uma pergunta simples. 8 candidatos vão fazer essa prova, mas apenas um vai conseguir a vaga. O filme de hoje se chama O Exame. Comenta aí embaixo o nome do seu filme favorito para novos vídeos. Os 8 candidatos ao emprego entram na sala onde será aplicada a prova. Nesse exame, a pessoa que conseguir responder a pergunta consegue a vaga de emprego. O diretor da empresa entra na sala e explica as regras para os candidatos. A primeira regra era que se o candidato tentasse se comunicar com o diretor ou com o guarda, eles seriam automaticamente eliminados. A segunda regra era de não poder de jeito nenhum danificar o papel da sua prova. A terceira regra era de que ninguém poderia sair daquela sala e se saísse estaria eliminado. Ele pergunta para os candidatos se alguém tinha alguma pergunta e todos ficam em silêncio. O diretor então programa o relógio e diz que eles teriam 80 minutos para responder apenas uma pergunta. Ele libera os candidatos a virarem a prova e sai da sala. Quando viram a folha para olhar o que tinha no papel, eles não entendem nada, porque o papel está completamente em branco. Todo mundo fica perdido, mas uma das candidatas começa a escrever o seu nome no papel e imediatamente é eliminada. A regra era de não danificar o papel de nenhuma forma. O guarda então pega ela pelo braço e a retira da sala. Deixe seu F aí nos comentários pela garota que não durou nem 10 segundos na prova. Um dos candidatos, chamado Luke, diz para todos se unirem para descobrir qual era a pergunta. Como o diretor não proibiu eles de se falarem ou se mexerem, Luke se levanta e fala para todos analisarem o local. Cada um dos candidatos pega a prova e coloca contra a luz para ver se tinha algum texto escondido. Como isso não dá certo, eles pegam as cadeiras e quebram as luzes, deixando toda a sala escura e automaticamente ligando as luzes de emergência. Eles colocam a prova contra essa luz, mas também não dá certo. O Luke então pega a prova de outro candidato e começa a rabiscar, a fim de encontrar alguma pergunta escondida. O candidato francês, chamado John, é um cara que tem problemas mentais e não para de falar para olharem melhor a prova. Uma candidata chamada Dark revela informações sobre a empresa que ninguém sabia. O mundo estava passando por uma pandemia mortal e ela diz que essa empresa criou uma pílula contra esse vírus que garante para a pessoa mais 80 anos de vida. Nessa empresa, um dos piores cargos ganhava um salário que ninguém ali nunca ganharia na vida. Nenhum dos candidatos sabiam daquelas informações e todos começaram a suspeitar de que Dark trabalha naquela empresa e tá na prova para confundir os candidatos. Ela diz que óbvio que não, mas todos ficam atentos. Até que a candidata Brunette resolve olhar o bolso do guarda e ela encontra um isqueiro. A ideia dela era acionar o detector de fumaça, acionando o isqueiro e assim molhando todas as provas para ver se aparecia alguma coisa nelas. Brunette sobe na mesa, só que não alcança o detector de fumaças, então Luke entrega para ela um papel para aumentar essa fumaça. Ela consegue acionar o sistema de incêndio, só que quando olha o papel, ela percebe que era sua prova. Brunette é retirada da sala e eliminada da prova. O candidato Chuck vai pra cima de Luke e fala que iria apagar o cara. Quando ele diz isso, as luzes se apagam. Ele diz acender e as luzes se acendem. Eles então descobrem que existe um sistema de voz naquela sala. Momentos depois, Luke força John a mastigar sua prova e isso faz ele ser eliminado também. Chuck fica extremamente irritado e acerta um soco em Luke que desmaia na hora. Eles amarram Luke em uma cadeira e quando ele acorda, ele diz para pegarem seus remédios no bolso porque ele estava infectado com o vírus e precisava tomar a pílula para não morrer. Esse era o motivo dele querer um emprego, conseguir tomar a pílula que dão para todos os funcionários daquela empresa. Dark começa a dizer que Luke poderia ser um espião, tentando tirar o dela da reta. Então todo mundo começa a desconfiar mais ainda dela. Um candidato maluco chamado Brown decide amarrar ela em uma cadeira até ela confessar que fazia parte da empresa. Depois de entrar na sua mente, ameaçando cortar ela com um papel, Dark confessa que trabalha naquele lugar. Só que ela trabalha em um cargo mais baixo e ela não estava ali para espionar, mas sim para conseguir um cargo melhor na empresa. Brown vê que Dark tá falando a verdade e desamarra ela da cadeira. Luke começa a ter vários espasmos por causa da doença e como o remédio não estava no seu bolso, alguém tinha roubado. Até que Dark acha a pílula escondida na mesa de Brown. Dark corre para dar um remédio para Luke, mas Brown impede ela dando um tapa na sua mão e a pílula acaba caindo no ralo. Luke estava quase morrendo, então Dark vira para as câmeras e pede ajuda. Só que o que ela esqueceu era de que não podia. O guarda caminha até Dark e a retira do local de prova. A mulher chamada Blonde consegue pegar o remédio no ralo usando seu grampo de cabelo. Ela então dá a pílula pro Luke e em questão de segundos ele melhora completamente. Luke então acorda com raiva e a teoria dele era de que só tinha que restar apenas um candidato naquele local. Ele corre em direção à arma do guarda, mas Chuck consegue derrubar ele no chão e pega a arma primeiro. Chuck aponta a arma e quando vai atirar em Luke, ela simplesmente não atira porque era uma arma que só funcionava através da digital do dono, ou seja,
seja, só o guarda poderia atirar com ela. Luke então vai pra cima de Chuck e consegue tomar a arma da mão dele. Ele posiciona a arma pra atirar com as mãos do guarda e fala pra todos saírem da sala. Braun sai primeiro e depois dele sai Blonde. Só que antes de sair da sala, ela olha pra Chuck e grita apagar as luzes. Tudo fica escuro e Chuck tenta ir pra cima de Luke, que atira pra todos os lados, e um tiro acaba acertando o peito de Chuck. Quando Luke olha pra porta achando que tinha ganhado, ele só percebe o pé de Blonde ainda dentro da sala, e quando ele vai atirar nela, o tempo do cronômetro acaba, finalizando a prova. Luke vai até as câmeras e começa a gritar que tinha ganhado a prova, mas pra surpresa dele, isso causou a sua eliminação. No início da prova, o candidato francês foi até o cronômetro e apertou o botão que acelerava o tempo dele. O guarda mostrou para Luke que no seu relógio ainda faltava 20 segundos de prova. Luke então é retirado do local e eliminado da prova, só restando apenas Blonde. Ela olha para o chão e percebe que o óculos do francês ainda estava lá. Como o cara não parava de olhar pro papel no início da prova, ela resolve testar uma coisa. Blonde pega o óculos e ao olhar pra prova, ela encontra escrito nela a frase primeira questão. O diretor entra na sala e pergunta pra Blonde a resposta. Então Blonde lembra da primeira questão que o diretor falou pra eles no início da prova. O diretor tinha perguntado pros candidatos se eles tinham alguma pergunta. Essa era a primeira questão. No início da prova, ninguém tinha respondido essa pergunta do diretor, e isso fez com que Blonde matasse a charada. A resposta não passava de não. Ele a parabeniza porque ela acabou de acertar a questão e já contrata ela para o trabalho na mesma hora, só que ela diz que não aceitaria porque a prova fez uma pessoa morrer. O diretor então revela quem era o dono da empresa, e essa pessoa não passava do candidato francês. Ele diz que a bala da arma que acertou Chuck continha a tão famosa pílula que, além dos 80 anos de vida, te dava poder de regeneração rápida das células. Segundos depois, Chuck se levanta, mostrando que a pílula realmente funcionou. Blonde então aperta a mão do diretor e aceita o emprego. Pera, não sai do vídeo, porque essa é a parte mais importante. Eu vou te dar 2 opções de filmes e vocês vão votar nos comentários para decidir qual desses filmes vai ser o resumo do próximo vídeo. A opção número 1 se chama As the Gods Will. Um grupo de estudantes do ensino médio são obrigados a participar de um jogo mortal. O primeiro jogo é uma espécie de batatinha frita na sala de aula, e o objetivo é chegar até esse boneco estranho, sem se mexer, senão você é literalmente explodido. Cada jogo do filme vai ser separado em um vídeo diferente, mas o primeiro vai ser o da batatinha frita, então se gostou desse filme, escreve aí nos comentários o número 1. A opção 2 se chama A Caixa. Se você tivesse a oportunidade de ganhar $1 milhão apertando apenas um botão, você aceitaria? E se eu te dissesse que se você apertar esse botão, você vai ganhar o dinheiro, porém uma pessoa aleatória em todo mundo iria morrer? Mesmo sabendo disso, você apertaria o botão? Essa é a história do filme A Caixa, onde um estranho oferece essa oportunidade para um casal, e a história vai acontecendo em volta disso. Então, se gostou desse filme, escreve aí nos comentários o número 2. E aí, vai escolher a opção 1 ou 2? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o recap de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.